um mês após o assassinato, um mês após essa cena que vocês estavam vendo ali, da morte desse homem, o desespero também da namorada, companheira dele, que aparece ali em tela do lado esquerdo, tá vendo? Uma mulher de cabelos escuros compridos, sendo acudida por um outro homem. Um mês desse dia. O que foi respondido, Pedro Duran? Praticamente nada, Elisa. Praticamente nada. A gente não sabe se esse crime foi encomendado pelo PCC, a gente não sabe se esse crime teve a participação de policiais militares afastados da corporação. Este homem que aparece na imagem, o Cauê Amaral Coelho, é o único identificado até agora de uma quadrilha que tinha pelo menos 5 pessoas. Este Matheus, do qual a Basília falava agora há pouco, aliás, dá bom dia aqui para a Basília, ele não tem participação direta no crime. Ele é apontado como sendo o sujeito que levou o olheiro para o Rio de Janeiro. O olheiro é esse que aparece aí, destacado na imagem, que é o Cauê que a gente viu agora há pouco. Esse homem fugiu para o Rio de Janeiro. O advogado do Matheus confirmou que ele levou ele para o Rio de Janeiro. Aliás, até para a gente poder trazer um pouco melhor esse balanço, temos a fala do advogado para poder rodar então, dizendo que ele de fato levou ele para o Rio de Janeiro, mas que não tinha participação no crime. Renan Fiuza estava na delegacia, acompanhou os detalhes dessa história. Vamos ver. A gente tem condições de mostrar que ele realmente foi ao Rio de Janeiro, mas que não foi levando o Cauê. A gente tem condições de demonstrar que a investigação tem pedaços de verdade, mas que não tem a mesma conclusão. É correto que eles se conhecem? Sim, é correto. É correto que ele foi ao Rio de Janeiro? Sim, é correto. Mas não é correto dizer que foi junto com o Cauê ou que foi contribuindo para alguma coisa. São pessoas que se conhecem, de bairro, uma relação nada profissional ou próximo ou ligado à criminalidade. Uma questão de bairro. Estou conhecendo vocês hoje aqui, nós os conhecemos. Se nos encontrarmos daqui a 5 dias, 10 dias, se a gente lembrar um na cara do outro, a gente se conhece. Então vamos recapitular, Elisa. No aeroporto tinham 5 pessoas que faziam parte dessa quadrilha, pelo menos. 2 executores, o motorista do carro dos executores, o olheiro, que é esse que está identificado e foragido, que é o Cauê, que tem um prêmio de R$50 mil, o teto da bonificação da polícia para poder encontrar um suspeito. É esse que aparece aí, esse que aparece na imagem. E uma 5ª pessoa que teria ajudado na fuga do aeroporto de Guarulhos seria o motorista de um 2º carro. Tá. Esses 5 foram traçados como suspeitos pela polícia. Só um, que é o Cauê que está na imagem, foi identificado. Os outros 4 não se sabe nem a identidade deles, inclusive os executores, por mais que você tenha imagem deles ali nos ônibus tentando escapar do local do crime. Todos os trabalhos periciais que foram feitos com identidade por digital, com DNA, dos celulares dos policiais militares que faziam a segurança para o Antônio Vinícius Grillo, não revelaram nada. Tem nenhuma prova relevante desses telefones, dessas perícias realizadas. A única coisa foi essa imagem do aeroporto que eles recolheram, que ajudou a identificar esse homem. Pois bem, a polícia deteve, neste final de semana, na madrugada de sexta para sábado, 7 pessoas. 6 foram soltas, em menos de 24 horas. Inclusive, o tio e o irmão desse homem que a Basília estava dizendo que continua preso. E não é que ele está preso preventivamente, ele está preso temporariamente por 30 dias. Passou 30 dias e pode ser solto. Uhum. Qual que é o grande desafio? Tem até um tweet do governador Tarcísio de Freitas, se a gente puder colocar ele na tela, quando foi comemorada a prisão desse primeiro homem, foi informado pelo Tarcísio. Essa postagem do primeiro homem preso, do governador, é de 5 e pouco da tarde da sexta-feira, quando tinham prendido o tio do homem que levou supostamente o Cauê para o Rio de Janeiro. Uhum. Que não tem nada a ver com a história, pelo menos do ponto de vista das pessoas da investigação. O Tarcísio foi aconselhado a pegar leve, não divulgar ainda, a gente ainda não tem clareza de qual é a relevância desse sujeito para o crime, etc e tal, se ele é mesmo ou não um suspeito. Mas, como ele foi encontrado com balas de fuzil, tinha ali no carro, etc e tal, até questionado, o governador quis anunciar, até como uma forma de dizer assim, estamos trabalhando, avançamos, etc e tal. Passou menos de 24 horas e esse homem já foi solto. Esse homem que o Tarcísio tinha anunciado que tinha sido preso. Enfim, qual que é o grande dilema agora? O Cauê, que é o olheiro, que é esse que aparece nas imagens, teria participação direta, não é um executor, mas teria avisado os executores, foi para o Rio de Janeiro. Isso já se sabe. Eu falei com autoridades do Rio de Janeiro, da segurança pública de lá, e eles me disseram o seguinte: Pedro, a polícia de São Paulo nos acionou, estamos prestando auxílio, mas tem o risco de esse sujeito ter fugido para uma comunidade do Rio de Janeiro.
e recebido guarida de uma outra facção criminosa. Nossa, aí num complicou ainda consórcio mais. entre facções para esconder este olheiro. Num consórcio entre facções para garantir que este homem que participou do crime não fosse punido. Então você perceba a complexidade da investigação e a pressão muito grande por parte da Força-Tarefa, vinda do governador também, porque até agora, um mês depois, ainda não se tem ideia do que motivou esse crime, de quem são os mandantes e de quem foram os executores. Pedro Duran e Basília Rodrigues, ajudando a esclarecer esses 30 dias, um mês, após o crime cometido no aeroporto de Guarulhos.